agora vamos ver o código de uma implementação do algoritmo de Dijkstra que usa heap. Então, o algoritmo Dijkstra com heap é uma implementação do pseudocódigo que a gente acabou de estudar. A gente vai ver detalhes técnicos ali, né, ver como que a gente implementa, como que a gente faz funcionar cada pedacinho que a gente acabou de ver no pseudocódigo. Também vamos fazer uma análise de eficiência desse código, ver o que mudou. A gente espera que tenha mudado alguma coisa e para melhor, né? Essa que é a ideia de usar o heap, conseguir um algoritmo mais eficiente do que a implementação básica. E além disso, a gente vai começar a entender o que muda, o que vai ter que mudar no heap para que ele suporte a operação de atualização, que, como eu falei para vocês, é uma operação importante para que a gente possa fazer o algoritmo de Dijkstra com o heap funcionar. Em particular, esse funcionamento vai estar intimamente ligado com esse vetorzinho pós-h aqui, tá? Que vai ser um vetor auxiliar que é indexado pelos rótulos dos vértices, quer dizer, então, se eu pegar na posição, no valor 10 dele, lá no índice 10, eu vou ter alguma informação referente ao vértice 10. Lembrando que nossos vértices vão de 0 a n-1, os rótulos deles. E a posição, o conteúdo de cada posição, né, desse vetor pós-h, vai corresponder à posição que aquele vértice está no heap H, no nosso heap. Então, por isso, pós-H, posição no heap. Né? Ele me diz em que posição eu encontro aquele vértice. Notem que é intuitivo, né? Que eu preciso saber onde aquele elemento está para poder entrar lá no heap, né? Sem gastar muito tempo vasculhando o heap, chegar diretamente no elemento que eu quero e atualizar a chave dele, atualizar o valor de prioridade dele e a posição dele no heap e tal. Então, por isso que é a importância desse pós-H. Mas a gente vai ver com mais detalhes, tá? Vamos começar então aqui a nossa implementação do Dijkstra com heap. A gente recebe o nosso grafo G aqui, lembrando que esse grafo já está dentro da estrutura dele os custos das arestas, a parte ponderada dele já está ali, por isso que ela não vai aparecer em outro parâmetro. O nosso vértice origem, e aqui dist e pred, que são vetores nos quais a gente vai devolver a solução dos caminhos mínimos, né? Tanto o valor do caminho mínimo de S até esses vértices, quanto o predecessor, ali o penúltimo vértice no caminho. Aqui algumas variáveis auxiliares. Logo em seguida aqui a gente vai ver um laço inicializando distâncias e predecessores, né? Para todo vértice a gente coloca int max, aqui como sendo a distância o mais infinito, né? Uma maneira de a gente codificar o mais infinito aqui, uma distância muito grande, e o predecessor como -1, indicando que não existe um caminho mínimo, portanto não tem um penúltimo vértice da origem até aí. A única exceção aqui vai ser a origem, que tem um caminho mínimo trivial. A inicialização não mudou nada. Logo em seguida, a coisa já muda, que a gente tem que criar um heap. Para criar esse heap aqui, a gente vai alocar tanto um vetor H, em que vai estar o heap em si, né? Lembrando, o heap ele corresponde a uma árvore binária de busca completa ou quase completa que está linearizada num vetor. Então, a memória dele mesmo está armazenada em um vetor. A gente vai alocar esse vetor aqui que tem n posições, cada posição size of element. Esse element é uma estruturazinha mais sofisticada, porque lá dentro vai ter o rótulo do vértice, a chave de prioridade, tá? Então vai ter mais de uma informação ali. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for estudar esse heap ainda no final dessa aula, mas por hora só acreditem que esse é o vetorzinho que armazena o heap. O pós-H é um vetor de inteiros, como eu falei, indexado pelos rótulos dos vértices ali, e ele vai me dar a posição em que vai estar um elemento no vetor H. E daí eu tenho um laço aqui em que eu estou inicializando os valores desse heap. O element ali é um tipo que tem chave e conteúdo. O conteúdo aqui é o rótulo do vértice. O conteúdo aqui vai ser o rótulo do meu vértice. Já a chave é o valor pelo qual eu vou organizar o meu heap. É o valor da prioridade ali. No caso, sendo um heap de min, as menores chaves vão estar mais próximo do topo do meu heap. Então, é a chave que recebe dist i. No início, é muito sem graça, né? O heap ele vai estar cheio de mais infinitos ali, no caso de int max, exceto pela origem, tá? Nas chaves. Então, a gente já sabe que esse heap tem que ter na primeira posição justamente a origem. E aqui, notem que a gente inicializa o pós-H, esse nosso vetorzinho auxiliar, que eu falei que vai ser importante para atualização,
de modo adequado. Ele começa me dizendo onde que o iésimo vértice está, né? Então, pós H de I, do vértice I, está na posição I, porque eu estou preenchendo linearmente o heap. Deixa bem claro que nem sempre a gente pode fazer isso, tá? A construção do heap, a construção geral do heap não é assim. Eu só estou fazendo isso porque, a princípio, os meus dados aqui são muito uniformes. Todo mundo tem dist, que é o valor da chave ali, igual a int max. Então a ordem meio que não importa. O único que vai importar é a origem, e é por isso que na sequência, depois de passar por esse for e colocar todo mundo no heap, eu tenho que garantir que o elemento ali correspondente à origem está na posição 0. E por isso que eu invoco essas duas funçõezinhas auxiliares aqui de troca. Eu estou mandando aqui fazer a troca entre quem está na posição 0 do meu heap e o lugar em que está a origem. Eu estou mandando trocar esses dois elementos. Então aqui eu estou colocando a origem no início. E na sequência, como eu tenho que manter o meu vetor pós-H consistente, né, ele tem que estar sempre apontando para o lugar certo, eu mando trocar nele também quem estava ali na origem, né, que no caso era o 0, com a posição em que estava o vértice origem. Então, fiz as trocas aí. Quando eu termino isso, o meu heap está inicializado, tá, com a origem, com o vértice origem na posição 0. Tá? Então, é ele que vai ser o primeiro a ser removido quando eu fizer uma operação de remove min. E eu tenho o meu pós-H, o meu vetor pós-H, apontando corretamente para cada vértice onde que ele está. Observem que aqui só faz sentido esse trocar H de 0 com H de origem, porque eu acabei de preencher, né, e cada vértice está no seu respectivo rótulo. No geral, isso não é verdade. Depois o heap vai começar a embaralhar tudo ali. Não necessariamente o vértice que tem rótulo 5 vai estar na posição 5. Tá? Isso não vai ser verdade em geral, só é verdade aqui no início, por isso que dá certo isso aqui. E além disso, eu inicializo o meu tan H aqui igual a n. Isso aqui por motivos óbvios, né? E quando eu digo motivos óbvios, eu quero dizer a próxima linha. Na próxima linha, a gente começa o laço principal do algoritmo. E esse laço principal ele vai perdurar enquanto ainda tiver alguém no heap. Lembrando aquela ideia de que, sendo todos os vértices alcançáveis, eu vou remover um vértice do heap por iteração, que é o vértice que vai ser visitado naquela iteração, e depois que eu visitar todo mundo, acabou o algoritmo, eu tenho os caminhos mínimos encontrados e tal. Então o TANH começa com n, enquanto ele for maior do que 0, eu continuo. Quando zerar, quer dizer que todo mundo foi visitado e acabou o algoritmo. Então, enquanto o TANH é maior do que 0, a gente vai fazer o quê? A primeira coisa que a gente faz é pegar o menor elemento. Lembra? Essa é a escolha gulosa do algoritmo de Dijkstra. A gente quer pegar o vértice V que minimiza dist. E para isso, eu chamo aqui remove heap. Tá? Essa funçãozinha remove heap, eu passo para ela o H, o pós-H, aqui, o vetorzinho auxiliar pós-H, o tamanho do heap, tan H aqui, e o elemento aqui para ela devolver. O que acontece? Aqui é detalhe de implementação, mas a gente está vendo o código justamente para pegar um pouquinho desses detalhes. Não é a única maneira de implementar, tá, gente? Mas lembra que aqui eu tenho um heap, eu quero pegar o elemento que tem a menor chave. A remove heap vai fazer isso e vai reestabelecer a estrutura do heap. Por isso que ela precisa de duas, além do heap H em si, do vetor H, dessas duas informações. Qual o tamanho do heap atual, tan H, e o vetor pós-H ali, que lembrando vocês, ele me dá a posição em que está cada vértice lá dentro do heap. O que acontece é que a posição dos vértices vai mudar dentro do heap quando o heap for reestruturado. Né? Uma remoção leva a uma certa reestruturação dentro do heap. Por isso que eu tenho que passar o pós-H aqui, para que essa funçãozinha atualize ele corretamente. Depois da remoção, o tan-H é modificado, por isso que eu pego ele de volta aqui. Esse tan-H aqui ele vai ser menor do que um valor a menos do que o que eu passei ali. Então, essa atribuição eu já estou atualizando ele. Acontece que, como eu usei o meu return para devolver o tamanho do novo heap, eu preciso devolver o elemento que foi removido em algum outro lugar. E é por isso que eu passo esse apontador aqui, o endereço do element aux. Tá? Então, a posição de memória do element aux, na posição de memória dele, vai estar armazenado o elemento que foi removido. Tá legal? Feito isso, a gente conseguiu pegar aqui, satisfazer a escolha gulosa do algoritmo, pegar o vértice lá que tinha o menor valor de dist. Lembrando que o heap foi preenchido
com os valores das distâncias como chave, dos distes como chave. Então, quando eu removo o mínimo ali, eu sei que eu estou pegando o menor. E agora eu tenho V em mãos, esse vértice V que minimiza. O rótulo dele eu pego usando essa expressão aqui, o element aux. Ele é um structzinho, né? Uma estrutura que tem chave e conteúdo, eu pego o conteúdo para armazenar o V. E depois que eu peguei o V, como eu comentei no pseudocódigo, vale a mesma ideia aqui, eu não estou precisando armazenar explicitamente os vértices visitados, porque simplesmente sair do heap já é uma indicação de que você foi visitado. O que eu vou fazer na sequência é simplesmente percorrer todos os vizinhos ali, a lista dos vizinhos do vértice V, para verificar quem que eu consigo alcançar. Né? Quais vértices que eu consigo alcançar, qual o custo, para ver se eu encontro algum caminho mínimo novo, algum caminho menor até eles, né? Atualizo o valor do menor caminho até eles. Então é isso que eu estou fazendo nesse for aqui. Né? Lembrando, a primeira instrução do for aqui, o que eu estou fazendo é pegar o P recebendo o início da lista dos vizinhos do vértice V. Né? G pointer a V aqui é o início da lista. Enquanto não for null, tá? Enquanto o P for diferente de null, eu vou continuar iterando nos vizinhos. Tá? Ao fim de cada iteração, eu atualizo o P, mando ele receber p_prox. E daí estamos lá, numa iteração. Vamos supor que P era diferente de null, quer dizer, eu tenho pelo menos um vizinho. O que a gente faz? Já estão cansados de saber, né? Isso aqui é bem parecido. A gente pega o rótulo daquele vizinho e armazena em W. Pega o custo do arco que vai de V para W e armazena numa variável auxiliar custo aqui, só para deixar o código mais limpo, tá? Acho que não é exatamente necessário. Eu podia usar diretamente p_rótulo, p_custo, mas ficava pior para ler. E daí a gente atualiza as distâncias, se for o caso, né? Se eu encontrei um caminho de custo menor. Então, se dist V mais custo for menor do que dist W, dist V aqui mais custo for menor, eu encontrei um caminho mais curto até W que passa por V, daí eu atualizo dist W, atualizo o predecessor de W e tem que atualizar o heap. Daí para atualizar o heap, o que eu faço aqui é chamar a função atualiza heap. O que ela recebe? Ela recebe o heap H, o vetor auxiliar pós-H, que vai me dar, que quando contém as posições de cada elemento lá. É importante tanto para eu saber onde que eu vou atualizar, quanto para esse vetor em si ser atualizado depois que as coisas forem modificadas dentro do heap. E eu tenho que passar um elemento. Tá? Eu convencionei aqui que eu já passo um structzinho, eu não passo chave e conteúdo separados, eu passo um structzinho que tem esses dois valores. Por isso que eu tive que preparar esse struct antes. O elenaux, que ponto chave, recebe a nova distância do W, o novo dist. O elenaux.conteúdo recebe o rótulo. E quando eu mando atualiza heap, o que ele vai fazer é encontrar onde que o W estava armazenado, trocar o valor dist dele para um novo e reposicionar ele no heap de acordo. Quando esse laço do for aqui terminar, a gente visitou todos os vizinhos do vértice V. E daí a gente vai para o próximo, a gente volta para o início do while. Se o meu heap ainda não acabou, quer dizer que eu não visitei todos os vértices, visito o próximo elemento. Tá? Então esse laço aqui do while, ele vai iterar por n vezes ali até finalizar o meu algoritmo. Tá legal? Então essa é a nossa análise aqui. Aqui no código sobrou, na outra página, simplesmente liberar H e liberar pós-H, que foram os dois vetores que eu anexei, tá? que eu aloquei.